postura mais favorável para a criança na relação família e escola? Durante o Filhos em Foco, a gente tem falado bastante que quando a família e a escola caminham juntos, com toda certeza o desenvolvimento dessa criança se torna muito mais eficaz, muito mais forte. E no episódio de hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Professora Eliane, acho que a gente pode começar de uma forma diferente. Falando sobre as nossas escolas adventistas, muitas vezes os pais, eles têm algumas observações, mas aí surge aquele receio, aquele medo, muitas vezes, de conversar com o educador. Agora, vale lembrar, as nossas escolas, elas estão preparadas para ouvir e ajudar esses pais? Nós temos vários canais de comunicação. Legal. Nós temos os comunicados oficiais, temos também nas reuniões de pais aquilo que é geral da classe, da turma, mas em alguns momentos existem especificidades que o pai gostaria de estar conversando com a escola. Para estas especificidades, primeiramente é interessante procurar o orientador educacional. Por quê? O professor ele não tem como deixar todos os alunos em sala de aula para poder atender a demanda, às vezes, né, um atendimento e tudo mais, porque o envolvimento dele é direto ali na sala de aula e trabalhando, né, e toda a atenção para as crianças. Mas o orientador educacional, ele tem um espaço para atendimento a pais, Legal. para estas especificidades. E quando há necessidade da presença do professor para intervir, para estar ampliando o assunto, aí nós agendamos e marcamos junto. Perfeito. Então, fica essa dica para você, pai, mãe, para você que está acompanhando, né? As nossas escolas, elas estão prontas para te receber e sempre vai ser um prazer conversar com esses familiares também. Isso é fantástico. Bom, e para nos ajudar ainda mais no episódio de hoje, a Ana Kelly continua aqui com a gente. Ana, obrigada pela sua participação Prazer. e presença. Vamos falar um pouquinho mais então sobre isso. Porque aí, às vezes, o pai, a mãe, o familiar quer conversar ali na escola, entender melhor sobre o desenvolvimento do seu filho, mas às vezes nem sabe por onde começar, o que fazer. Como que a gente pode ajudar essas famílias? E essa é uma questão importante mesmo. Inclusive, teve uma meta-análise feita em 2014, juntando vários estudos sobre como é que essa comunicação entre pais e filhos pode favorecer o desempenho escolar. Interessante os achados. E o que eles encontraram aqui é a comunicação colaborativa. Tem dois segredinhos importantes aqui, sérios. Primeiro a comunicação é colaborativa. Eu vou partir de um exemplo que todo mundo já conhece para a gente chegar nesse entendimento entre pais e escola, entre os responsáveis da escola. Se um filho percebe que o pai e a mãe têm muitas rusgas, se existem muitas dissensões entre eles e ele vai começar a mapear esse distanciamento, essa falta de colaboração entre pai e mãe, o filho, no momento do desafio, ele vai usar esses espaços, essas divergências para ele fugir do desafio. Olha só. Da mesma forma acontece entre escola e família. Se o filho perceber que a comunicação não é colaborativa, ele joga, não por mal, mas ele joga quando ele está ali no estresse, quando ele está com medo, quando ele está querendo fugir do desafio, ele também joga, tanto com os pais quanto com a escola. Então, pode até ter momentos onde a escola e os pais vão ter ali opiniões diferentes, mas o importante é que o filho não perceba que a colaboração na comunicação falhou, que eles não estão juntos nesse processo, porque senão mesmo sem maldade ele pode usar isso aí para criar umas sombras no processo de desenvolvimento. Então, aqui é importante a gente lembrar o seguinte, olha, por mais que existam diferenças, ainda é mais lucrativo no desenvolvimento do filho que todo mundo esteja na mesma página, sentado do mesmo lado da mesa. Então, é interessante cuidar. Tem hora que você vai conversar com a escola, só você e a escola. Tem hora que a conversa é interessante ser a conversa durante reunião, principalmente, às vezes é interessante ser o filho, os pais e o professor, para sempre manter esse objetivo, todo mundo na mesma página, do mesmo lado da mesa, trabalhando para o desenvolvimento dele.
Legal. E é bom então, sabendo disso, a gente tomar cuidado, porque a criança percebe muito, tanto a criança quanto o adolescente. Agora sobre esse momento, reunião de pais, vamos falar um pouquinho sobre isso. É é interessante que os pais se preocupem em perguntar não só sobre as notas, mas de fato sobre como está o desenvolvimento da criança, do adolescente, no ambiente escolar ou isso não tem muito a ver? É super importante. O objetivo de todo mundo que está trabalhando ali é perceber evidência de desenvolvimento e também bloqueio. Então, isso não é retratado tão somente por notas. E lembra que o desenvolvimento ele tem várias dimensões. E para a gente entender o desenvolvimento, a gente volta no que a gente conversou no episódio anterior. Eu preciso perceber o desenvolvimento dentro de uma perspectiva de mais de um ambiente. Então, eu acho importante, sim, algumas perguntas sugestivas que você pode fazer para o professor. Você percebe que ele está se desenvolvendo dentro do ritmo esperado? Você falou no episódio anterior que existe uma organização por trás, marcos de desenvolvimento, parâmetros que são estabelecidos nacionalmente. Então, o professor ele é um profissional preparado para fazer essa observação do desenvolvimento dentro daquele ambiente. E quando a gente pergunta para ouvir o que o professor diz e como ele diz. Isso é muito interessante. Então, perguntar, você percebe que ele se sente bem na turma? O que você percebeu durante as atividades do desenvolvimento social dele? Você está conseguindo encontrar evidências de que ele está indo bem equilibrado em todas as disciplinas? Então, a gente precisa manter o nosso olhar nessa parceria para um desenvolvimento global, integral. Esse é um dos grandes pressupostos da educação adventista, um desenvolvimento integral. Então, a nota é uma parte do processo. A outra parte é a gente abrir essa avenida de diálogo para cooperação e transparência. Às vezes é difícil porque a gente está cansado e o pai às vezes está cheio de angústias, é real isso. Está trabalhando, se cobra, se culpa e aí às vezes não sabe o que está acontecendo. Os professores também se cobram e se culpam. Então, seria interessante essa construção e começando lá nas primeiras reuniões do ano e todo mundo está com esse mesmo objetivo de ampliar essa avenida de transparência e de cooperação, olhando para um desenvolvimento maior. E enquanto o professor está falando, respirar aqui, porque às vezes quando a gente fica sabendo alguma coisa do filho, seja um elogio, a gente se emociona. E a gente tem que manter a cabeça aqui no objetivo do desenvolvimento. Respirar e continuar ampliando esse cenário e somando o cenário que você traz em casa com o cenário que o professor traz. Isso é desenvolvimento em parceria. Isso é muito Perfeito. interessante. E olhar mesmo, né, para a escola como uma parceira nesse desenvolvimento, afinal, você está entregando ali o seu bem mais precioso, o seu filho, para essa escola ajudar nesse desenvolvimento e nesse crescimento. Agora, professora, eu como familiar, posso ficar tranquila que se houver alguma necessidade, a escola vai entrar em contato? Afinal, como a gente já comentou, eu estou entregando nas mãos da escola o meu bem mais precioso. É verdade. Nós, valorizamos muito isso, né, cada criança é importante. Geralmente as crianças, elas têm uma maneira de aprender e conforme a doutora Ana Kelly colocou, ela vem numa regularidade. Para cada idade, esses padrões vão se repetindo para cada etapa. Então a alfabetização, como nós usamos o exemplo no episódios anteriores, sempre existem marcos que as crianças caminham muito bem, mas às vezes tem necessidade de conversar. Às vezes a gente percebe uma criança muito tímida, que está com dificuldade nas interações. Às vezes percebemos uma criança que está conversando demais em sala de aula. Isso acontece muito entre os adolescentes, né? Eles ficam mais sapecas em alguns momentos. Percebemos alguns sonolentos, ou às vezes uma dificuldade específica de aprendizagem mesmo. Quando isso acontece, o pai que nos assiste, o responsável, pode ficar tranquilo, a escola irá entrar em contato.
através do serviço de orientação educacional. Nós vamos agendar um momento para conversarmos, explicarmos estas questões que são mais específicas. E juntos vamos buscar caminhos que podem ser diversos, né? Preciso esperar, ver se existe realmente uma demanda específica. Como você disse, a escola tem interesse de comunicar, então a gente pode ter essa tranquilidade, não preciso ter, né, essa pressa. A escola comunica, aí observa-se, faz as intervenções, observe-se as respostas às intervenções, e o que indica os estudos é que, quando for necessário para questões específicas, o reforço mais eficiente é o reforço específico. Isso mesmo. Lembrando, né, na sua fala, esse reforço específico, por exemplo, nós temos um reforço em português. Aí o professor, ele vai mapear naquele bimestre o que a criança teve dificuldade e ele vai trabalhando estas perdas pedagógicas. Ele vai realmente buscando caminhos, usando metodologias diferentes para poder ajudar a criança que não está conseguindo. Uma outra coisa que ajuda muito é a regularidade nas tarefas, porque às vezes quando nós atendemos e percebemos que muitas coisas seriam evitadas de perda pedagógica, dificuldade de aprendizagem, se a criança tivesse essa regularidade. Então, é aula dada, aula estudada hoje. Ela tem que estudar aquele conteúdo e não deixar aquilo lá para o final e acumular. Quando isso acontece, nós vamos melhorando esta aprendizagem, ela não fica aquela aprendizagem só para o final do bimestre, ela vai acontecendo todos os dias. Mas existem casos que às vezes a escola não dá conta sozinha. Nós precisamos de profissionais para nos ajudar em algo que vai além só do reforço. E aí, então, a escola também conversa com os pais e dá essa alternativa de que é preciso uma ajuda mais aprofundada. Esse é o caminho? Mais multidisciplinar. Legal. Então, são várias camadas. Primeiro, a escola está trabalhando, de repente, uma dificuldade de aprendizagem específica, pode entrar alguém para aquele atendimento mais customizado, bem pertinho. Muitas vezes o pai consegue fazer isso, às vezes não, ele vai chamar um profissional para alguma coisa específica. Depois tem uma outra camada, que são os profissionais multidisciplinares, o fono, o psicólogo, o psicopedagogo, o médico de diversas especialidades. Então, vai-se em camadas assim. Mas nunca esquecer, vamos das intervenções mais simples, observando a resposta à intervenção. Isso é o mais interessante. Perfeito. Quero dizer que eu aprendo demais com vocês duas e eu tenho certeza que você aí também tem aprendido e muito. Tá gostando do programa? Não se esqueça de compartilhar também para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Filhos em Foco de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo episódio com um novo tema. Até lá!